Atenção, comunidade! Golpistas estão usando o nome de consulados brasileiros nos Estados Unidos para aplicar fraudes em imigrantes. Passaporte americano fica fora da lista dos 10 mais poderosos do mundo após decisão do Brasil sobre vistos. Primeiro encontro diplomático entre Brasil e Estados Unidos para falar de tarifaço e sanções aconteceu hoje na Casa Branca. Brasileiro vence Prêmio Internacional de Fotografia na categoria Impacto, com imagem de um tamanduá-bandeira órfão. Orlando, na Flórida, foi palco de um evento jurídico para brasileiros sobre os desafios legais de viver nos Estados Unidos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A gente abre a edição de hoje com um alerta para a nossa comunidade em Orlando, Nova York e São Francisco. É que os consulados do Brasil dessas regiões estão avisando sobre falsos agentes consulares que estão ligando para os imigrantes para roubar dados e realizar golpes. O alerta foi colocado nos sites e redes sociais dos consulados brasileiros de Orlando, Nova York e São Francisco. O comunicado informa à comunidade que criminosos estão fazendo ligações fraudulentas e se passam por oficiais consulares. Esse é um golpe que está ocorrendo em todos os Estados Unidos. Nós aqui em Orlando tomamos conhecimento justamente via os consulados em Nova York e em Washington, que tiveram casos há coisa de 3, 4 meses. Aqui em Orlando e na Flórida, nós tivemos conhecimento de casos a partir de 2 ou 3 meses atrás apenas. As ligações chegam com tom de urgência, com pedidos de documentos, números pessoais, cobranças indevidas e, em alguns casos, até ameaças de deportação. Os consulados do Brasil alertam que os golpes visam roubar dados pessoais e dinheiro dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Em nota, as instituições afirmam que não fazem ligações com mensagens de urgência e não solicitam informações pessoais, muito menos dinheiro. Aqui em Orlando, nós fomos notificados de apenas 3 casos concretamente desse tipo de golpe, mas nós temos conhecimento de dezenas de outras situações envolvendo parentes, conhecidos, pessoas que trabalham com a gente. A orientação é simples. Se você receber uma ligação suspeita, não forneça nenhuma informação. Entre em contato diretamente pelos canais oficiais no site do Itamaraty ou e-mails oficiais disponíveis nas páginas de cada consulado. Os brasileiros devem desconfiar de qualquer pedido urgente vindo por telefone. Em Miami, na Flórida, um imóvel de luxo avaliado em 22 milhões de reais, bloqueado pelas autoridades americanas, pode ir a leilão. Essa propriedade está vinculada à família do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi alvo de sanções norte-americanas. Quem explica essa história pra gente é o repórter Eliseu Caetano. O apartamento tem 3 quartos, cerca de 158 metros quadrados e vista para a Bahia. Fica em um condomínio de alto padrão, em Key Biscayne, um dos endereços mais valorizados de Miami. Segundo a revista Oeste, o imóvel teria sido adquirido por cerca de 4 milhões de dólares, o equivalente a 22 milhões de reais. O registro estaria vinculado à empresa Telub Florida LLC, com sede na Flórida e que tem relação com membros da família do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, esse apartamento está na mira das autoridades norte-americanas. O imóvel pode ir a leilão em consequência das restrições internacionais associadas à Lei Magnitsky. Essa norma dos Estados Unidos permite sanções contra autoridades estrangeiras envolvidas em atos considerados contrários à democracia ou aos direitos humanos. E o nome do ministro brasileiro foi incluído nessa lista após ele ter sido o relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que resultou em uma condenação de 27 anos. O ministro anunciou a aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal do Brasil nesta semana, em uma tentativa de reverter ou suspender as sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas não teve sucesso. Barroso foi informado que o visto dele permanece suspenso e por tempo indeterminado. Agora, a família decidiu o que fazer com o imóvel. O passaporte dos Estados Unidos deixou de figurar entre os 10 mais poderosos do mundo pela primeira vez em 20 anos. E essa queda pode ter relação direta com a decisão do Brasil de voltar a exigir vistos de entrada para americanos.
Segundo o Halen Passport Index, o documento americano caiu para a 12ª posição e ficou empatado com a Malásia. O documento permite agora entrada sem visto em 180 países. Um dos motivos da queda do passaporte dos Estados Unidos foi a decisão do governo brasileiro de voltar a exigir visto de turismo para cidadãos americanos. A medida afetou diretamente a pontuação do passaporte dos Estados Unidos no ranking internacional. O Brasil também perdeu força no novo ranking. Caiu do 16º lugar para o 19º lugar, empatado agora com Argentina e San Marino. Hoje, o passaporte brasileiro permite a entrada sem visto em 169 países. Singapura segue na liderança global, com acesso a 193 destinos. A lista reflete as mudanças na mobilidade internacional e na política de reciprocidade entre os países. No próximo bloco, Marco Rubio e Mauro Vieira discutem tarifas e ações regionais em primeiro encontro diplomático em Washington. E falando em tarifas, madeiras e imóveis importados ficaram mais caros e os preços dos carros novos bateram recordes históricos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. O primeiro encontro diplomático entre Brasil e Estados Unidos para falar de tarifaço e sanções aconteceu hoje na Casa Branca. A conversa foi entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O ministro das Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado americano participaram de duas reuniões. A primeira foi mais restrita, apenas entre os dois. Depois, houve um encontro com diplomatas brasileiros e autoridades americanas. No total, os encontros duraram cerca de 1 hora e aconteceram em um prédio administrativo na Casa Branca. Em declaração, o chanceler brasileiro disse que durante todo o encontro prevaleceu uma atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países. Mauro Vieira classificou a reunião como muito positiva. O chanceler brasileiro disse que a reunião entre Trump e Lula deve ocorrer em breve, mas ainda não há uma data definida. E não descartou uma reunião entre os dois na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. E ainda falando de tarifas, entraram em vigor esta semana as novas taxas sobre madeira e móveis importados aqui nos Estados Unidos. A medida foi anunciada pelo presidente Donald Trump como parte de uma política de segurança nacional. A madeira de construção passou a ser taxada nesta semana em 10%, enquanto móveis, armários de cozinha e estofados recebem tarifa de 25%, com previsão de subir ainda mais em janeiro. A Carolina do Norte, berço da indústria moveleira nos Estados Unidos, vê oportunidade de crescimento, mas empresários alertam que, sem mão de obra qualificada, o setor pode não dar conta da demanda. Enquanto o Brasil, que exporta móveis para o território norte-americano, vai ver seus produtos ficarem mais caros, os produtores locais não sabem como preencher as vagas de estofadores, marceneiros e costureiras. Probably 50 to 75 job openings at my company right now for upholsterers and seamstresses and finish technicians and woodworkers. Especialistas dizem que a medida precisa ser vista com cautela para não causar mais danos do que benefícios ao país e ao setor moveleiro. E não foram só os móveis que ficaram mais caros esta semana não, viu? Os carros atingiram valores recordes históricos aqui no país. Pela primeira vez, o preço médio de um veículo 0 quilômetro passou dos $50 mil. Essa quantia nunca tinha sido registrada antes, nem mesmo em períodos de inflação ou crise aqui no país. Até os modelos populares e carros usados também viram seus valores subirem. Especialistas explicam que essa alta vem de vários fatores: tarifas extras de autopeças, taxas sobre veículos importados, aumento dos modelos de luxo e o fim do desconto federal sobre elétricos. Se você está pensando em trocar de carro, então é bom preparar o bolso. Os preços devem subir ainda mais com os modelos 2026.
E no Oriente Médio seguem as cobranças pelos corpos de 19 reféns que ainda estão em Gaza. Israel alega a violação do acordo de cessar-fogo. O repórter Vitor Larregina tem as últimas informações. Israel identificou nesta quinta-feira os corpos de 2 reféns entregues pelo Hamas. Um deles é da última mulher que ainda estava em poder dos terroristas. Inbar Haiman foi assassinada e teve o corpo levado pelos terroristas no festival de música eletrônica atacado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. O outro corpo identificado é do sargento Mohamed El-Atrash, que era árabe-israelense e de uma família de origem beduína. El-Atrash foi morto em combate contra os terroristas no kibbutz Nahalos. O Hamas afirmou que os 2 corpos foram os últimos que os extremistas conseguiram encontrar. Os restos mortais de 19 reféns seguem em Gaza. As famílias dos sequestrados pressionam o governo israelense a paralisar as conversas da segunda fase do acordo de cessar-fogo. O governo da Turquia enviou uma equipe de especialistas em áreas de desastre para localizar os corpos na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse estar comprometido em trazer todos os reféns mortos de volta para Israel. De Jerusalém, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, o brasileiro vence Prêmio Internacional de Fotografia com imagem de um tamanduá-bandeira órfão. Tem também alerta para a temporada de vírus respiratórios com Covid-19, gripe e RSV, que começaram oficialmente aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Um brasileiro do Mato Grosso do Sul é um dos vencedores do Prêmio Internacional de Fotografia do Ano com uma imagem comovente. Esta foi a foto campeã da categoria Impacto, um tamanduá-bandeira órfão tentando agarrar a perna do tratador do Ibama em Belo Horizonte. O filhote foi encontrado abraçado ao corpo da mãe, que morreu vítima de atropelamento em uma rodovia brasileira. O fotógrafo e biólogo Fernando Facioli foi o responsável por essa imagem que emocionou o mundo. Essa cena foi escolhida entre mais de 12 mil inscrições de 97 países e vai ser exibida em galerias internacionais. Facioli dedicou o prêmio à preservação da fauna e ao combate aos atropelamentos de animais silvestres, que morrem mais de 475 milhões aqui de espécies de diferentes tipos no Brasil atropeladas. E com a contagem regressiva para as compras de fim de ano, especialistas emitem um alerta importante para quem pensa presentear amigos, parentes e adolescentes com eletrônicos. Muitos dispositivos usam baterias de íons de lítio, uma tecnologia eficiente, mas que pode trazer riscos se não for usada com cuidado. Celulares, notebooks, patinetes, drones, fones de ouvido e milhares de outros presentes, todos com baterias de íons de lítio, e que podem representar riscos se sofrerem sobreaquecimento, impacto ou falha. Este caso em Chapel Hill, na Carolina do Norte, mostra como esse perigo é mais real do que se imagina. Um cachorro aparece mordendo um dispositivo com essa bateria e acaba provocando um incêndio dentro de casa. O dono, que é bombeiro, conseguiu apagar as chamas rapidamente, mas postou o vídeo na internet para servir de alerta. A história viralizou. Segundo as autoridades, só em Nova York foram mais de 200 incidentes com baterias de lítio no ano passado, com pelo menos 18 mortes e mais de 130 feridos. Especialistas alertam que esses dispositivos são seguros, mas que exigem cuidados. Não deixe carregando por muito tempo. Evite ambientes quentes. Não use carregadores piratas. Nunca jogue baterias no lixo comum, porque podem explodir. E foi exatamente o que aconteceu em Durham. 2 caminhões de lixo pegaram fogo após baterias serem descartadas de forma incorreta. E começou oficialmente a temporada de vírus respiratórios aqui nos Estados Unidos. Isso significa que Covid-19, RSV e influenza voltaram a circular com força pelo território norte-americano. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, espera um número recorde de internações, igual ao do ano passado, 310 mil pessoas. Por isso, os especialistas estão lembrando que a prevenção e as imunizações são as melhores formas de combater os vírus respiratórios. A vacina contra a gripe é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de vida.
Para o RSV, a imunização é recomendada a cada 2 anos, para adultos com mais de 65 anos ou com risco elevado. E bebês também podem ser protegidos com anticorpos aplicados durante a gestação ou após o nascimento. A vacina de Covid-19 está disponível, mas o CDC orienta agora consultar um médico para verificar a necessidade. Apenas grupos prioritários, acima de 65 anos, são indicados a tomar a dose de reforço. Outras orientações são: lave sempre as mãos, evite ambientes fechados, use máscaras em locais de risco, limpe superfícies de uso comum e mantenha a distância de pessoas com sintomas de doenças respiratórias. Outubro é o mês da conscientização sobre a menopausa, um assunto que ainda enfrenta tabu entre as mulheres. Os sintomas podem ser discretos, mas impactam a vida de milhões de pessoas. Essa transição hormonal traz desafios físicos e emocionais, além de mudanças no corpo, no humor e na qualidade de vida. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial sobre esse tema. Mais de 1.300.000 mulheres atravessam a perimenopausa e a menopausa a cada ano nos Estados Unidos. O diagnóstico só é confirmado após 12 meses consecutivos sem a menstruação. The ovaries stop ovulating, stop making hormone. Os ovários deixam de ovular, param de produzir hormônios e é essa queda que pode gerar sintomas que para algumas mulheres afetam o dia a dia, explica a ginecologista Sujata Reddy. Entre os sintomas mais comuns nessa fase estão ondas de calor, suores noturnos, redução do controle da bexiga, aumento de peso, irritabilidade ou mudanças de humor, dores nas articulações e pele ressecada. Além disso, a menopausa traz riscos à saúde, como doenças cardíacas, perda de massa óssea, que pode levar a osteopenia ou osteoporose e alterações metabólicas. Estudos indicam que nos primeiros anos após a menopausa, há perdas aceleradas na densidade óssea. Atualmente, em mulheres acima de 65 anos, 1 em cada 4 sofre com osteoporose nos Estados Unidos. Especialistas alertam que o autocuidado é essencial, como fazer exercícios regulares, dormir bem, manter o peso, limitar o consumo de álcool e cafeína, ter uma dieta rica em cálcio e vitamina D e avaliação médica constante com opção de tratamentos hormonais. Don't suffer. Come to your healthcare provider and Não sofra em silêncio. Procure seu profissional de saúde e tenha uma conversa franca. Aconselha a médica. Depois do intervalo, Boston e Los Angeles, onde existem grandes comunidades brasileiras, podem ficar fora da Copa do Mundo e das Olimpíadas por apoiarem imigrantes. E ainda, a Flórida cedia evento jurídico para ajudar, orientar e explicar desafios legais de viver nos Estados Unidos para brasileiros. Massachusetts e Califórnia abrigam 2 das maiores comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos. Mas agora Boston e Los Angeles estão no centro de uma polêmica internacional envolvendo Donald Trump, Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Trump ameaçou retirar Boston da lista de cidade sede da Copa de 2026 e Los Angeles dos Jogos Olímpicos de 2028. O motivo? Segundo ele, as cidades são governadas por líderes que adotam políticas fracas e que não garantem segurança suficiente para receber eventos internacionais. A declaração foi vista como uma resposta direta à prefeita de Boston, Michelle Wu, e ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, que defendem medidas de proteção a imigrantes indocumentados. A declaração acontece em um momento de tensão, com operações migratórias intensificadas em estados como Massachusetts e Califórnia. Líderes comunitários alertam que a política migratória está sendo usada como ferramenta de pressão política, afetando diretamente milhares de brasileiros que vivem, trabalham e contribuem com a economia local. O otimismo da prefeita de Boston é extremamente sustentável, porque quem decide é a FIFA, e há 15 dias atrás a FIFA já disse que não há o porquê de Boston deixar de ser uma sede, apesar da violência urbana que nós vimos recentemente. O Trump está politizando a questão por ter oponentes que comandam o estado, a governadora e a prefeita da capital, embora a aproximação que ele tenha com o presidente da FIFA seja muito evidente e caso ganhe fração esse assunto, aí sim o comitê de Boston começa a se preocupar, por conta
dessa aproximação do Trump com o Gianni Infantino, embora eu acho que não seja o suficiente para tirar Boston desse circuito de uma das sedes da Copa. Agora a gente fala de clima. A maré alta extrema, conhecida como King Tide, voltou a atingir o sul da Flórida com força. Em algumas cidades, a água invadiu ruas, garagens e também residências. Teve até tubarão flagrado nadando em um estacionamento depois de uma inundação costeira. Esse fenômeno é natural, mas está cada vez mais intenso com a elevação do nível do mar. A temporada de King Tides no sul da Flórida vai de setembro a dezembro, com pontos de maior intensidade em datas de lua cheia e de lua nova. Cada maré extrema pode durar cerca de 3 horas, mas os efeitos da inundação podem se estender por dias, especialmente com chuvas e ventos fortes. As áreas mais vulneráveis incluem Miami Beach, Brickell, Edgewater, Fort Lauderdale, Boynton Beach e regiões da Florida Keys, como Key West. Em Cocoa, no condado de Brevard, a moradora Colette Farrell descreve o cenário. O vento soprava tão forte que chegou a passar água por debaixo das bolsas e ainda assim entrou água na nossa garagem. E olha que tínhamos uma bomba ligada lá para levar a água de volta para casa. Isso nem é um furacão. Em Boynton Beach, um tubarão foi filmado nadando em um estacionamento inundado. Imagem que chocou os moradores e circulou nas redes. Os especialistas alertam que as King Tides são um sinal do que está por vir com o avanço das mudanças climáticas. A comunidade brasileira na Flórida, muitas vezes residente em áreas costeiras, deve ficar atenta aos alertas locais e ter planos de evacuação em caso extremo de inundação. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. Vamos para o telão. Olha, Boston a gente tem tempo encoberto, Nova York sol entre nuvens. Esse mesmo cenário em Washington, Norfolk e Charlotte. Olha, Charlotte mínima de 57, máxima de 74. Atlanta tempo encoberto também, Jacksonville, Tampa e Miami a gente tem um tempo tímido. Miami o sol nem vai aparecer por lá, mínima de 70, máxima de 81 graus. Houston, a gente vai ter tempo nublado, gente. Brownsville, San Antonio e El Paso, mesmo cenário. Albuquerque, o sol vai dar as caras um pouquinho ao longo do dia, com mínima de 55, máxima de 73. Phoenix, tempo encoberto, máxima de 81. Los Angeles, máxima de 76. E São Francisco também, aí um tempinho com sol entre nuvens, mínima de 50, máxima de 64. A única chuva aí que a gente vê nesse cenário é Salt Lake City, com mínima de 39. E olha, Orlando, na Flórida, foi palco de um evento jurídico importante que teve como foco a orientação e explicação de desafios legais de viver aqui nos Estados Unidos para empreendedores e empresários brasileiros. A primeira edição do Legal Talks USA reuniu especialistas experientes das áreas de imigração, acidentes e seguros, que compartilharam informações práticas para quem vive ou está planejando viver nos Estados Unidos. Eu acho que é muito importante para todas as pessoas da comunidade em geral saber os seus direitos, saber como se proteger. E nós temos profissionais aqui licenciados em diferentes áreas, disponível para responder perguntas. Na área de acidentes, você passa por um momento que você está tão vulnerável, né? Tudo está acontecendo, sua vida mudou, você precisa ter segurança como profissional e entender o que está acontecendo. O evento gratuito, realizado pelo Grupo Mídia América, foi direcionado à comunidade brasileira de Orlando e região, com o objetivo de descomplicar o universo jurídico norte-americano. Como essas informações e esses processos, eles interagem. Então, é entender como que, às vezes, o seu status imigratório pode ou não impactar o seu caso se você tiver um acidente de veículo e quais são os riscos que isso traz. E como é que isso tem um impacto no seu plano de saúde, como que isso pode beneficiar ou, às vezes, prejudicar os seus planos de futuro aqui. Cristiano Galvão aproveitou o evento para tirar dúvidas. Mesmo com quase 10 anos na Flórida, ele aprendeu na prática a importância de buscar informações seguras. Eu cheguei aqui, se tivesse as informações corretas, eu não teria perdido tanto tempo. E como a jornada do imigrante não é uma matemática exata, os palestrantes atualizaram informações sobre as mudanças políticas implementadas no governo Trump, que modificaram regras em praticamente
todas as áreas da esfera federal. O mais importante desse evento é que ele está sendo feito um pouquinho antes da renovação do Seguro-Saúde, para que as pessoas estejam atentas a isso e possam fazer uma melhor escolha para 2026. Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!